Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Leonero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Edgar Zanotto, diretor de marketing. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson, pode prosseguir. Thaís, muito obrigado. Primeiramente, aí, boa tarde a todos. E vamos passar hoje aí como é que foi o nosso terceiro TRI de 24, dando um pouco de cor aí para vocês, para demonstrar aí o trabalho que nós estamos desempenhando aqui dentro da Vitia. Então, falando dos nossos destaques aí, a nossa receita bruta ajustada no segmento de biológico atingiu 82,7 milhões no terceiro TRI, 20,9% inferior ao terceiro TRI de 23. Acho que tem um ponto importante aqui. Nós tivemos uma seca muito acentuada. E a gente sabe que produto biológico, ele realmente é usado quando você tem um clima mais chuvoso. Tivemos aí 153,5 milhões nos 9 primeiros meses de 24, uma queda de 10,2%, sendo que a linha de defensivos biológicos registrou 54,1% no terceiro TRI, 1,9% menos, e 115,7 milhões nos 9 primeiros meses, um crescimento aí de 5,6%. A receita líquida totalizou 309,4 milhões no terceiro TRI de 24, mais 6,2% em relação ao terceiro TRI de 23 e 530,8 milhões nos primeiros 9 meses do ano de 24, um crescimento de 3,5% em relação aos 9 primeiros meses de 23. O resultado líquido totalizou 45,8 milhões no terceiro TRI, menos 21% em relação ao terceiro TRI de 23 e 28,9 milhões nos 9 meses aí de 24, 48,4% inferior. O EBITDA ajustado totalizou 83,2 milhões no terceiro TRI de 24, 7,7% menor que o terceiro TRI de 23 e 71,9 milhões nos 9 primeiros meses, 25,8% menor do que os 9 primeiros meses de 23. CAPEX foi de 9,1 bilhões no terceiro TRI de 24, 19,3% inferior ao terceiro TRI de 23 e 26,6 milhões nos 9 primeiros meses aí de 24, 30,5% menor que os 9 primeiros meses de 23. Aí falando um pouquinho, né, da performance da Vitia no terceiro TRI, a gente tem aí uma receita maior, né? Isso mesmo com um cenário muito desafiador. Como é que nós estamos atingindo isso? Buscando mercados que estão em posições mais favoráveis. Então, o trabalho da Vitia não para aí em busca de aumentar aí a sua participação dentro do mercado. Tivemos aí um crescimento bastante interessante no mercado de cana-de-açúcar. O nosso SG&A em linha com o objetivo, né, da nossa empresa aí, trabalhando bastante na contenção e na racionalização aí dos nossos gastos, focando efetivamente os recursos aonde a gente entende que vai agregar valor dentro da nossa companhia.
O endividamento é um trabalho que a Vitia faz, ela tem isso há bastante tempo, né? A gente conhece o agro e sabe que o agro é cíclico. A gente enxergando isso aí, né, no começo lá de 23, onde a gente via que realmente o cenário não era um cenário tão favorável e sabia que isso se estenderia para o ano de 24, a gente buscou realmente uma grande racionalização, seguramos aí as nossas despesas e conseguimos manter aí o nosso endividamento num patamar altamente confortável. Falando dos nossos riscos e oportunidades, por favor, você poderia voltar, Laís? Falando aí dos nossos riscos e oportunidades, é o terceiro trimestre, né? Como eu já havia falado para vocês, ele veio aí, na verdade, o ano de 24, né? Depois de abril, foi um ano muito seco, e, consequentemente, né, o ano estando seco, você tem aí uma diminuição no uso das nossas tecnologias, seja no processo nutricional, seja efetivamente no processo de defesa. A gente teve aí um cenário, né, do agro, o agro vem passando aí um problema bastante sério, né, na questão de crédito. A Vitia, ela foi bastante austera aí na concessão de crédito nesses últimos anos e continua sendo, e isso realmente deixou a empresa num patamar confortável. Ela não teve nenhum dissabor em RJs, a não ser uma pequena RJ na região lá do Pará, né, na região de Paragominas, mas foi uma RJ aí no valor de R$ 75.000. O quarto TRI, a gente tem já uma normalização, né, do tempo. A gente vem trabalhando aí de forma intensa, né, buscando esse, essa coisa que não aconteceu lá atrás. É lógico que coisas que deveriam ter acontecido naquele momento, ela não aparece de novo, mas a Vitia vem fazendo um trabalho e ela acredita que vai ter aí um quarto TRI bastante diferente aí do terceiro TRI de 2024. É lógico que a movimentação nesse trimestre, ela é de uma forma, né, vocês têm um histórico da companhia, ela não é tão intensa como no terceiro TRI, mas a gente acredita num quarto TRI mais positivo. A gente vê, né, dentro da situação aí do agro, né, onde o produtor está mais cauteloso, existe uma certa limitação de crédito, então as compras estão acontecendo conforme o desenvolvimento das lavouras. Então, a gente continua tendo negócio, são negócios que são feitos conforme a posição, né, da cultura, mas o mercado está comprando, está sentindo, existe uma expectativa bastante positiva, né, climática, agora para o mês de novembro, mesmo dezembro e janeiro. Então, a gente acha que as coisas vão ser bastante positivas aí na questão de produtividade das culturas que estão sendo implantadas nesse momento. O nosso posicionamento, ele continua, como sempre, aí, uma disciplina bastante firme na parte financeira, né, uma solidez, essa racionalização que a gente tem batido bastante. Vocês devem ter percebido aí no nosso SG&A que a gente conseguiu aí ter aí um volume, né, de retenção de gastos nesse terceiro TRI, e esse é o trabalho, né? A gente tem que ter aí, acho que duas pontas muito bem definidas. Precisamos buscar receita, mas precisamos estar de olho dentro da companhia para a gente aí não focar em coisas que nesse momento não é tão interessante. Fortalecimento, como sempre, né, nos nossos relacionamentos aí comerciais, sejam com produtores rurais, revendas e cooperativas, e a gente vem trabalhando aí numa evolução crescente nas nossas soluções biológicas para a proteção de cultivos. Agora eu passo a palavra para o Friso e ele dá continuidade na apresentação para vocês. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Agora eu vou comentar o crescimento da nossa receita bruta. A gente teve uma performance mista, surpreendendo positivamente a linha de fertilizantes foliares, micro de solo e produtos industriais. A gente entende que essa performance
foi acima, né, do esperado e acima das condições. A gente atribui isso a nosso portfólio amplo e a nossa escala para poder ser agressiva nos negócios nesse momento, né, de maior conservadorismo do produtor e de pressão de preços, né. Também contribuiu bastante algumas outras culturas que a gente vem trabalhando para diversificar as nossas fontes de receita. A par de biológicos, né, tanto quanto defensivo e inoculante, acabou tendo uma queda no trimestre, isso muito em função de ser um produto mais sensível à parte climática e com um shelf life restrito, né? Então, diferente dos foliares, onde a gente não tem preocupação de enviar o produto, o produtor também não tem preocupação de receber. Aqui a gente tem uma preocupação maior, mas a gente entende que o quarto trimestre a gente vai ter uma regularização, né, da compra de biológicos. Na parte defensiva, mesmo considerando essa pequena queda, a gente ainda está com crescimento no acumulado do ano. No inoculante, a gente enfrentou um cenário bem competitivo, né, com a entrada de alguns players, eh, e, e o mercado ele acabou também sendo mais pressionado aí com esse atraso do plantio. Na linha de condicionador de solo e organomineral, a gente teve queda de receita já dentro da estratégia de reduzir os nossos negócios no segmento que não vêm sendo rentáveis. Mas no slide da nossa margem bruta, a gente vai ter um primeiro trimestre positivo, né, dentro dessa estratégia, né, de vender menos, mas estancar, né, o prejuízo. Acho que vale mencionar também que a gente sofreu, né, durante o ano e o terceiro trimestre também pressão de preço em basicamente todas as linhas. O mercado de insumos vem pressionado, né? A gente esperava, né, uma pressão aí, principalmente na linha de biológico, mas essa pressão foi mais generalizada, em todas as linhas tiveram quedas de preço. A linha de biológico até com uma queda um pouco maior, na ordem aí próxima de 15% de queda de preço. As outras linhas mais na ordem aí de 10%. Então, sem dúvida, a gente precisou compensar aí, compensar com volume e esse cenário desafiador do mercado com queda de preço, ele faz com que a gente tenha que ter uma performance, né, ainda melhor do que o mercado para que a gente possa compensar isso, né, como na linha de foliares e defensivos, desculpa, na linha de foliares, né, e micro de solo, compensar isso com muito volume e com ganho de market share para permitir o crescimento da receita. Agora, passando para o próximo slide, até em função, né, dessa pressão de preço, a gente vê a nossa rentabilidade também pressionada em basicamente todas as linhas, né, fertilizantes foliares, produtos biológicos, micro de solo, né, até com no trimestre foi uma linha ali com estabilidade de margem, mas no ano também estamos perdendo um ponto percentual de margem em função dessa queda de preço que a gente não consegue acompanhar nos nossos custos, né? Lembrando que a gente tem parte de custos, né, variáveis, mas tem os custos fixos, né, como folha e outros que a gente não consegue reduzir, a gente já tem uma pressão, né, do próprio dissídio, né, do próprio crescimento aí da inflação brasileira. E, por último, né, como eu tinha mencionado, a linha de condições de solo e organomineral, apesar da queda grande de receita, a gente tem o primeiro trimestre onde a gente praticamente empata, né, para de pelo menos estanca, né, o prejuízo dentro da nossa estratégia, até que a gente consiga, né, ter uma recuperação desse mercado, porém ainda dentro de um horizonte aí de médio prazo. Sobre a parte de SG&A, dentro da nossa estratégia, a gente vem mantendo o SG&A muito controlado.
a gente pode ter, né, sazonalmente alguns comportamentos trimestrais. Então, no trimestre anterior, a gente teve um crescimento, né, do SG&A acima, né, do que era nosso esperado para o ano. Agora, esse trimestre, a gente mostrou até uma queda aí de 9%. A gente continua trabalhando para ter uma estabilidade ou um crescimento em linha com a inflação do SG&A no ano, um crescimento baixo. E a gente acredita que está conseguindo esse objetivo, olhando de forma muito criteriosa, né, para todos os gastos, né, da companhia e os gastos que a gente, como o Wilson falou, julga que no momento não são necessários, né? Porém, eu gosto de ressaltar que a gente vem mantendo o que a gente entende que é a estrutura fundamental para o nosso futuro. Isso, tanto a nossa parte de PDI, como também a nossa estrutura de venda. Então, a gente mantém a cobertura, né, em todas as regiões que a gente está presente, mantém os nossos gastos, os nossos profissionais em campo. A gente está tentando ajustar aquilo que a gente entende que é adicional para o momento, né, atual, né, como algumas despesas, alguns serviços de consultorias e coisas nesse sentido, né. Podemos passar para o próximo slide. Em função, né, basicamente, né, da nossa queda de lucro bruto, a gente teve queda do EBITDA. Como vocês podem ver, né, a grande contribuição negativa vem da margem bruta, em função principalmente desse cenário de preço, né, que vem pressionando as nossas margens. Passando para o próximo slide, falando de CAPEX, é um ano que a gente não tem grandes investimentos em CAPEX, isso já era esperado. A gente tem como o mais relevante um novo investimento na planta de microbiológico, né, na nossa planta de biológico, para ampliação, né, da nossa capacidade de fermentação submersa, investimento já concluído. A gente está com a nossa planta, né, com uma capacidade ociosa ainda importante a ser ocupado, e os investimentos esse ano são investimentos eh, marginais, né, frente àquilo que a gente investiu nos últimos anos. Em relação ao nosso fluxo de caixa, a gente vem tendo uma boa performance no ano. A gente conseguiu encerrar setembro, né, com uma dívida líquida muito parecida com setembro de 2023. Porém, a gente ressalta que a gente, além dos proventos que a gente distribui regularmente todo ano, a gente teve a adicionalidade da recompra. Nos primeiros 9 meses do ano foram 38 milhões. Então, se a gente não tivesse executado a recompra, a gente estaria ainda com uma dívida substancialmente mais baixa do que setembro de 23. E, de qualquer forma, né, de qualquer um dos cenários, a gente entende que é um nível muito confortável, ficando abaixo de uma vez dívida líquida e EBITDA. E esse nível dá conforto para que a gente passe por qualquer turbulência no mercado, e que permita que a gente continue construindo o nosso negócio, olhando aí para o longo prazo e esperando a retomada da demanda. O resultado financeiro, a gente teve uma performance melhor no ano e no trimestre, muito apesar, né, da inversão da curva de juros recente. Quando a gente pega o período de 9 meses de 2024 comparado com 9 meses de 2023, a gente tem tanto uma dívida líquida média menor, como também uma taxa de juros média menor, né? Falando sempre em média, como vocês viram, né? A dívida líquida setembro com setembro está muito parecida, porém, quando a gente pega a média mensal, a gente está com 25% abaixo, né, de 2023, em termos de dívida líquida, e também estamos com cerca aí de 20% de custo, né, dessa dívida menor do que o ano passado. Já na parte de imposto de renda e contribuição social, a gente tem uma performance pior, como já esperado, com o fim da subvenção anunciada no final do ano passado. A gente passa a ter uma alíquota muito superior à do ano passado, em função dessa mudança
de legislação. E em relação ao nossa linha final, a gente reverte o prejuízo acumulado nos primeiros 6 meses do ano, mas temos um lucro menor do que o ano passado, né, tanto no trimestre como também no acumulado do ano. Agora eu passo a palavra para o Edgar Zanotto, nosso diretor de marketing, que vai dar uma visão dos nossos gastos de PDI. Obrigado, Friso. Eu vou falar um pouquinho aqui dos gastos de PDI. O Henrique teve um conflito de agenda, vocês devem estar acostumados a ver ele por aqui, primeira vez. Tá? Então, a gente continua, né, tendo os investimentos em PDI muito alinhado com o que a gente já vinha do ano passado, né, a gente não, como o Friso já vinha falando, a gente não reduziu os investimentos e a gente continua seguindo na mesma proporção, praticamente de 3 para 1 ali, entre o que faz para produtos biológicos e fertilizantes, tanto no trimestre quanto no acumulado. É o que a gente vem tentando manter, porque a gente entende que isso é fundamental para a empresa continuar crescendo e conseguir ter boas margens nos produtos, né? Então, a gente tem algumas coisas que estão em desenvolvimento, né? A gente teve novas recomendações de uso para alvo biológico dos produtos já registrados. A gente teve 13 registros especiais temporários, que é o registro para a gente poder levar os estudos para o mapa, fazer e apresentar. E o mais importante que são 5 micro-organismos inovadores, né? E quando a gente fala de micro-organismo inovador, são micro-organismos bem diferentes do que o pessoal vem trabalhando e com resultados totalmente diferentes, né? Com qualidade muito melhor do que a gente já vem vendo hoje. E tem outros que são focados em novas formulações, que são melhorias dos micro-organismos que a gente já conhece hoje, seja das espécies conhecidas. Isso aí é que a gente fala bastante tempo, que leva tempo para sair, mas agora a gente está chegando aí para uma fase mais próxima. E muito importante também, né, agora em novembro, né, 6/11, saiu o registro, né, a publicação de um novo registro, que é um multissítio, ele é atípico, né, ele não é um produto biológico, então ele entra lá na classificação do mapa como multissítio atípico, que a gente usa minerais para fazer ele, que é para as principais doenças e culturas. A gente está falando de um mercado de fungicida protetor aí perto de 3,7 bilhões que existe, com um produto totalmente inovador, que é de baixo volume para aplicação, fácil aplicação, que as pessoas têm uma dificuldade hoje para usar os produtos que já existem no mercado. Então a gente vai entrar nesse mercado em breve para divulgar o produto, passar para a nossa equipe. A gente esperava que esse registro saísse no meio desse ano, infelizmente a gente tem algumas etapas que têm que ser cumpridas e acabou atrasando um pouco para agora, e saiu agora em novembro. Então a gente vai começar já as divulgações muito em breve, estamos muito preparados para isso e começar a comercialização. Da minha parte é isso, Friso, fica à vontade aí para continuar. Obrigado, Edgar. Dando uma visão sobre o mercado de capitais, né? A gente vem tendo o nosso preço da nossa ação pressionado em função desse cenário desafiador para o agro, mas claro, também somando a isso o cenário desafiador macro Brasil. E aqui o que vale ressaltar são os nossos programas de recompra. Então a gente em 2024 encerrou tanto o segundo quanto o terceiro programa, cancelando as ações, né, acumuladas nessa recompra e já abrimos o nosso quarto programa com mais 4,5 milhões de ações, representando 9% do free float e 3% do capital social, entendendo ser essencial nesse momento de descolamento do preço em relação aos fundamentos, a gente está podendo aproveitar essa oportunidade para os acionistas da nossa base atual, né? Entendemos como sendo isso um bom uso para os nossos recursos. Sempre claro, mantendo a nossa solidez e sem pressionar a nossa alavancagem para permitir que a gente também tenha conforto do lado operacional para aproveitar as oportunidades que apareçam no mercado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, analista sell-side do Citi. Por favor, Gabriel.
Olá, pessoal. Boa tarde. Consegue me ouvir? Tranquilo, Gabriel. Oi, Wilson. Friso, Edgar, obrigado pela apresentação. Pegar minhas perguntas. Eu tenho, acho que dois pontos aqui. Eu acho que o primeiro, até no slide que vocês mostraram sobre a alavancagem, a gente vê acompanhando uma posição de caixa e de balanço muito confortável, mesmo nesse momento um pouco mais desafiador do agro, né? E como vocês mesmos falaram também em relação ao buyback, vocês fizeram o programa. É, e a gente tem discutido em alguns fóruns anteriores sobre um possível M&A, etc. Mas eu queria entender um pouco de vocês é esse momento, né? Eu acho que olhando para essa estrutura de capital, né, um balanço mais confortável, com as ações assim em patamares bem mais baixos que a gente já viu no passado. Como que a gente deveria pensar essa estrutura e essa alocação de capital da empresa daqui para frente? Né? A gente deveria privilegiar talvez aqui o buyback, continuar olhando para fora. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Acho que seria um ponto interessante. E segundo, sobre biológico, né? A gente, de novo, né? Nesse momento mais difícil, parece que o agricultor ele tem diminuído um pouco o investimento em tecnologia. Acaba que o biológico, a nossa visão aqui, acaba sofrendo um pouquinho mais. E a gente tem visto muitos players entrando nesse mercado. Então, essa dinâmica de volume e margem que eu queria entender um pouco melhor de vocês. Da onde está vindo esse impacto, assim, principalmente na margem, né? Essa margem um pouco mais apertada é uma coisa que deveria se normalizar, é uma questão mais de mercado, mais competição, trazendo a margem um pouquinho mais para baixo. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, como vocês estão vendo esse cenário competitivo para o biológico, principalmente daqui para frente. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Tá, Barra, eu vou começar aqui, depois eu passo para o Frias aí para ele dar um pouco mais cor aí sobre processo de alavancagem, recompra, M&A. Mas assim, falando hoje, né, dos biológicos, né, a gente, dentro do mercado, existe uma lógica muito grande, mercado mais apertado, né, em termos de receita para o produtor, né, pressão de custo. O produtor vai pensar a todo momento, é a mesma coisa que nós fazemos aqui, vai pensar a todo momento como é que ele vai investir, de que forma que ele vai investir. E a gente tem notado uma coisa assim muito clara, né? Todo mundo está querendo seguir bem a tua lavoura. Nós tivemos um período seco no Brasil nunca visto, né? A gente teve aí, depois de abril, nós fomos ver o retorno das chuvas em outubro. Então, o produtor, o que que ele fez? Pô, não está chovendo, não tem expectativa de preço, eu vou segurar tudo que eu posso fazer. Então, existe hoje, né, uma percepção clara por parte, né, do produtor que ele quer seguir lá a lavoura dele, ele vai fazer as aplicações conforme o andamento dessa lavoura. É lógico que você tem vários mercados, né? A gente tem uma, uma, eu sempre digo, a gente sempre generaliza um pouco quanto à soja, né? Nós estamos falando de 90 milhões de hectares, nós temos quase 50 milhões de hectares de soja. Então, o produtor está seguindo essa lavoura dele, está vendo como é que isso anda, como é que não anda, e ele começou a ver que existe uma expectativa positiva, e sem dúvida nenhuma, ele está tendo hoje melhores preços, né? Os Estados Unidos aí já anunciou uma queda, né, de produção lá de soja. Então, o mercado vai mudando. O mercado agro é muito dinâmico. O que nós estamos vivendo nesse momento, amanhã pode ser uma história totalmente diferente. A questão de margem de biológica, a gente vem sempre batendo aí com vocês que tem possibilidade de queda. O que eu vejo hoje, alguns produtos chegou no limite, mas tem outros produtos que têm da capacidade aí de absorver uma pressão, né? Então, isso é muito claro. O que que a Vitia faz? Ela está aí correndo, como o Edgar falou para vocês, de uma forma bastante intensa, buscando inovações para a gente poder efetivamente operar em níveis que a gente acha que são níveis mais satisfatórios pelos investimentos que são feitos. Então é isso, a parte de biológico que eu posso falar para você, tem muitos novos entrantes, eu acho que tem pessoas entrando aí já no mercado totalmente diferente do que foi no passado, esperando números aí que não vão acontecer com as tecnologias atuais, isso é fato, né? Eu acho que tem gente hoje investindo muito e esperando aqueles números do passado. Esses números não virão mais, não virão. Isso é fato. Mesmo o mercado melhorando, o mercado tracionando, esses números vão vir para aquele que investe, para aquele que tem P&D, para aquele que realmente vai trazer inovações. É muito interessante. Você pega hoje as tecnologias que nós temos,
são tecnologias que foram desenvolvidas há 30, 40 anos atrás, que vem sendo pesquisada. Então, todo mundo entrou, o pessoal percebeu, né, o produtor percebeu que isso traz um resultado muito interessante para ele, mas começou a ter grandes entrantes. É o caso específico do próprio inoculante, né? Entrou muita gente no mercado inoculante, a gente aí inicialmente não querendo entrar numa briga desenfreada de preço, a gente restringiu isso inicialmente. O mercado veio, perdemos alguns grandes negócios. Então nós tivemos na parte de inoculante acho que dois pontos aí, que foi a perda de negócio e efetivamente uma queda acentuadíssima de preço. E chegou no limite. Esse é um produto que não tem mais jeito. Esse eu até acredito que vai haver uma certa recuperação de preço. Mas é isso, falando de biológico, não sei se eu consegui esclarecer tudo para você, mas é isso. Quando a gente fala na questão de alavancagem, né, eu citei lá inicialmente que a gente, pô, eu estou há 30 e tantos anos nesse mercado, eu já vi muitos anos excelentes, anos difíceis, e a melhor forma de você operar dentro do agro é realmente com um nível de alavancagem tranquilo. A gente sabe que a Vitia está subalavancada, a gente hoje, né, até dentro dessa propositura, entende que a empresa está precificada muito fora daquilo que é uma realidade da companhia, e a gente fez aí o programa de recompra, né? Fizemos os programas, fizemos a compra, fizemos um novo programa agora. Agora a gente quer sentir um pouco mais o mercado, como ele anda. A gente tem a expectativa de um 2025 não tão simples, pensando efetivamente, né, que o hemisférico sul e norte colha bem, mas diferente, o mercado já mais maduro, já com aquelas coisas mais problemáticas saindo, e aí a gente vai ver o que a gente faz nesse sentido. A parte de M&A, nós estamos a todo momento olhando, né? Mas a gente está olhando assim, a gente quer ter um tiro muito certeiro. Nós não vamos, de forma nenhuma, né, principalmente num momento desse, entrar numa coisa que você tem certas dúvidas que podem atrapalhar a companhia como um todo. Então é isso. O que eu posso passar para você, Gabriel, é isso. Acho que se o Friso quiser complementar, o próprio Edgar. Eu vou complementar a parte de M&A e alocação de capital, e eu acho que vale o Edgar também passar a visão dele aí como diretor de marketing sobre a parte de biológico e cenário competitivo. Sobre a alocação de capital, né, como o Wilson falou, a gente está subalavancado, então a gente está com espaço, sim, né, para movimentos. A gente olha M&A a todo momento, mas como vocês acompanham o mercado, vocês veem que, vocês veem que o mercado privado está mais caro do que o mercado público. E, e a gente tem que pensar na melhor oportunidade para o nosso acionista. E, por enquanto, a melhor oportunidade é a recompra de ações. A gente, como eu falei, só nesse ano gastou 38 milhões, né? É pouco. A gente pode recomprar mais, tem capacidade para isso. E a gente vai estar olhando isso, qual que é a melhor alocação de capital para o nosso investidor. Estamos, assim, M&A faz parte do nosso DNA, a gente está olhando, né? Mas a gente vê ainda um descolamento muito grande de preço do privado do nosso preço de bolsa. Isso, sem dúvida, restringe um pouco o nosso movimento. E a gente acha também que o mercado, no curto prazo, ele ainda não está muito claro, né? Como o Wilson falou, podemos ter um 2025 tão desafiador quanto 2024, só que com uma taxa de juros, né, em alta. Então a gente precisa ser ainda mais criterioso para fazer um grande movimento, né, de alocação no M&A, que é um movimento de risco quando comparado a fazer a recompra. A recompra a gente coloca o dinheiro onde a gente sabe, onde está seguro, na própria VIT. Então, o M&A, ele sempre tem um risco adicional. E é claro que tem sinergias também. Então, como eu só falou, a gente tem que ser muito certeiro para trazer um risco adicional, né? E tirar a gente de uma posição tão confortável como a gente está no momento, precisa ser algo diferenciado e que até o momento a gente não viu no mercado. Falar um pouquinho aqui, tá, Friso, rápido, sobre
mercado de biológico, ele ainda tem muito para evoluir como um todo, né? Então, assim, a gente ainda tem uma fatia pequena do que a gente tem de defensivos, isso está muito claro. A gente continua aqui com um projeto de até de educação junto com o produtor, com universidade, com consultoria, com tudo, até para equalizar o conhecimento de todo mundo, né? Hoje mesmo a gente estava na conversa antes de entrar aqui no call sobre um grande cliente nosso que é grande, tem equipe de pesquisa e tudo, que ainda não entende que dentro de uma mesma espécie pode ter micro-organismo que faz até mal para a planta e ele ainda cota por micro-organismo, né? Então, ainda tem, aí até a pessoa entender que ainda é defensivo, a gente tem um caminho longo para a gente sobrepor isso. Então, a gente tem um espaço gigante para crescer, a gente continua acreditando que biológico vai representar mais do que fungicida, nematicida e só não os herbicidas, mas em breve, até por uma questão, né, de novas tecnologias. Tá? Então, além de tudo, a gente está preparado para vir com novas tecnologias para cobrir e facilitar a vida do produtor. Então, para o futuro, a gente entende que muito em breve a gente vai estar com tecnologia ali que a gente não vai precisar nem do complemento químico para ser o mais sustentável para o produtor. E isso tudo vai dando segurança para a gente. Então, a gente tem essas duas coisas para crescer. A pressão por preço é normal quando o produtor tá com receio, né? O mercado, a gente viu que o preço das commodities caíram, então ele vai no que ele já confia, no que ele já fez. Teve um monte de entrantes novos com vários produtos registrados, mas você vê que já tem muita coisa que foi mal feita no passado que vem acabando. A gente vê muita notícia aí de on-farm e tudo, e esses grandes grupos começando a comprar produtos da indústria. Isso começa a ser representativo e a gente começa a observar isso aqui também, tá? Então é uma visão aí que eu tenho sobre como que a gente vai seguir com esse mercado. Então tem muito espaço para crescer, vai ter uma mudança grande aí no caminho de quem tem as melhores tecnologias e uma mudança de químico para biológico ainda muito grande no futuro próximo. Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Super claro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, analista sell-side da XP. Tudo bem, Wilson, Friso, Henrique, boa tarde. Espero que estejam bem. Eu queria pegar com vocês, pessoal, uma leitura de portfólio. Acho que o Wilson falou em algum dos últimos calls, que o mercado talvez tenha se comoditizado mais rápido. Não sei nem se esse é o termo correto, mas o mercado tenha se comoditizado mais rápido do que o esperado. E aí a minha pergunta é como a companhia vê hoje o portfólio da Vitia perante a competição, né? O Henrique comentou ali de novos produtos que estão prestes a ser lançados, né? O novo pipeline de lançamentos. Então, eu queria pegar essa granularidade de vocês, de comparação de portfólio versus competidores, e eventualmente se faz sentido pensar em crescimento em outras culturas que talvez você tenha menos escala, mas que o cenário competitivo hoje seja menos desafiador do que essas culturas de mais escala, como soja, cana, milho, etc. Esse é meu primeiro ponto. E o segundo ponto é a perspectiva para a safrinha, né? O Wilson já comentou um pouco, mas o que vocês estão vendo em termos de crescimento de área, o que vocês acham que pode ser o crescimento de volume, né? Entendo que talvez tenha até um easy comps quando a gente pensa aqui em área de safrinha para o ano que vem. Então, queria entender com vocês as perspectivas aí da companhia para crescimento, pensando em safrinha especificamente. Obrigado, pessoal. Eu acho que de Ok, portfólio é para mim, né, Pedro? pode falar, Eu Edgar. tá aqui hoje, tá o Edgar falando, o Henrique Desculpa, hoje não Edgar. pôde vir. Tá Desculpa, certo. tô com o Henrique na Eu cabeça, tá tudo bem. acho que o pessoal tá acostumado com ele aqui. Pois é. A questão de comoditização, quando a gente fala, é porque tem realmente, assim, muitas empresas registraram, né, os micro-organismos que todo mundo conhece, que tem aí disponíveis, então é muito nesse sentido. Então, realmente isso aconteceu, mas uma questão de qualidade, ela ainda existe diferença, tá? Então, isso é uma coisa que agora todo mundo começou a ligar. Antes a gente vê que não tinha uma diferenciação, né? Tudo era a mesma coisa, né? O produto que você faz na fazenda, é mais barato. Ah, então tá bom, vou fazer na fazenda.
Então, você começa a ter uma separação por qualidade de produto. E, então, pelo menos essa é uma visão que eu tenho aqui, que a gente começa a ter isso. Mas ainda são os mesmos micro-organismos. Quando você fala, tem Bovéria, tem Metarrhiza, tem Bacillus thuringiensis, né, para controle de lagarta. Então, são produtos que são com cepas muito comuns. E o que que a gente está fazendo para isso para o futuro, né? Realmente é buscar coisa que seja inovadora e totalmente diferente. Registro de produto ainda é uma barreira de entrada, mas ela é uma barreira leve para algo que já existe. Agora, quando a gente fala desses produtos e de espécies novas, inclusive a gente tem espécie que não tem hoje, lá na nossa coleção que está dando resultado, que não tinha nem relato no Brasil. Então, a gente teve que pedir para a universidade fazer a descrição, relato, primeiro relato, aí você faz uma monografia para a Anvisa, aí você vai lá, pede o RET, aí sai o RET. Então, assim, não é aquele negócio, você fala, hoje o biológico se registra com 3 anos, 2 anos. Então, essa não é uma realidade para produtos inovadores. Então, por isso que talvez as coisas não começaram a sair na velocidade que todo mundo esperava. Mas está aí, é o que eu falei, a gente tem hatch, tem 5 produtos que são totalmente diferentes. Quando a gente fala diferente, não é porque é uma espécie nova, é porque funciona muito melhor do que o que já tem hoje. Né? Quando a gente faz os testes de resultado e tudo, com dose mais baixa, é mais fácil de produzir alguma coisa nesse sentido. Então, é isso que a gente está buscando hoje, coisas que sejam totalmente inovadoras aqui no P&D, e é o tempo que a gente investe. E, até para ser claro, não é fácil achar algo que seja totalmente inovador. A gente tem uma coleção, todo mundo sabe, de micro-organismos própria, ela está grande, tem mais de 7.000 cepas, e mais do que ter 7.000 cepas, o mais importante é ter estudado as cepas. Tá? Então, hoje a gente tem o sequenciamento de DNA e estudo de praticamente 25% do que a gente tem lá. Então, isso é uma velocidade gigantesca, a gente considera, né, até quando a gente vai comparar com o que tem de melhor no mundo, com o que a gente tem de capacidade e recurso aqui para fazer. Então, a gente vai ter produtos totalmente diferenciados aí, ainda leva um tempo, tem que passar pela etapa de registro, ela não é rápida igual registrar uma coisa que já existe. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando para se manter diferenciado e continuar tendo um portfólio completo para atender o produtor. Qual que era a outra parte da pergunta? Deixa eu. Safrinha. Questão de safrinha, né? Você quer falar, É, Wilson? eu falo um pouquinho de safrinha aí, Tá. até Então, depois só dando mais uma cor aí na questão do. Acho que o Edgar pontuou um negócio muito importante, Pedro. Eu acho que hoje, acho não, tenho certeza que houve uma enxurrada, né, de produtos. Então a gente fala, por exemplo, uma Bovéria. Entrou aí um monte de fabricantes. E um ponto importante é que ninguém tem fábrica, viu? Tem uma terceira companhia que acaba assistindo esse pessoal. Quem realmente tem fábrica hoje, que tem aí uma produção bastante, vamos dizer, parruda, é a Vitia. Então, uma coisa que vai ser muito importante dentro desse processo de comoditização é escala. Quem não tiver escala não vai estar conseguindo competir dentro desse mercado que realmente está muito mais acirrado. Acho que um outro ponto muito importante, qualidade de produto, né? O Edgar citou bem, né? Então, aquilo que é realmente feito aí nas propriedades rurais tem as suas limitações em termos de qualidade. Acabou de sair um novo trabalho, né? Aí da doutora Mariângela, mostrando todas as problemáticas em termos aí de patógenos, questão tanto para a planta quanto para a saúde humana. E existe produtos e produtos, né? Uma das coisas que a Vitia preza muito é realmente pela qualidade daquilo que ela está oferecendo para o mercado. A gente já, vamos dizer, tem aí uma percepção clara. Isso acontece muito no processo de recompra, né? Então, o cara começa a sair um pouco daquela questão da precificação e ele está buscando eficiência. Então, são coisas. O mercado é isso. O mercado ele é perceptivo. Em certos momentos ele demora um pouco, mas as coisas vão acontecendo. E falando de safrinha, né? A gente tem uma expectativa esse ano, apesar de um certo atraso no plantio, né, em regiões que plantam mais cedo, que é o caso, por exemplo, Mato Grosso, Sudoeste Goiano, Mato Grosso do Sul, mas acabou, vamos dizer, terminando mais rápido a planta, né? Teve um processo climático mais interessante. Outras regiões que começam mais tarde, elas se anteciparam, então isso pode gerar aí uma propositura de safrinha. A gente entende que vai ter safrinha dentro mais ou menos
daquilo que nós tivemos no ano passado. Acho que um ponto importante é que hoje, né, quando a gente pega, né, o preço aí do milho, o milho vem aumentando, né, de forma bastante interessante. Hoje essa questão, né, de ter o milho para fabricação do etanol, isso acaba tirando, né, um volume interessante, né, de produto para o mercado, isso vai sendo destinado para energia. Então a gente acha que safrinha esse ano ela vai ser muito positiva. Tem uma expectativa boa de clima, né? Nós estamos aí no período aí de uma laninha mais fraca, vamos dizer, um processo mais neutro. Então a gente entende que a safrinha vai responder de forma mais positiva esse ano. Obrigado, Wilson, Edgar. Obrigado pela granularidade. E se eu puder só um follow-up, Edgar, a gente tem aqui uma regrinha de bolso, né? Que o time to market de um produto novo seria em torno de 5 anos, né? Obviamente tirando o tempo de estudo, etc. Mas uma vez identificada a solução, o período de registro giraria mais ou menos em torno de 5 anos. Esse número continua fazendo sentido ou não? Sim, continua. Legal. Show. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Hoje só tivemos 2 perguntas, então fomos menos sabatinados, né? Mas, gente, muito obrigado, né, por estar aí conosco, para estar vendo aí a história da Vitia. A gente aqui na Vitia, como eu sempre falo para vocês, a gente tem aí sempre uma propositura verdadeira, uma propositura do que está realmente acontecendo no mercado. Essa é uma filosofia da companhia, nós não vamos de forma nenhuma mudar. E a gente entende assim, sendo bem transparente, acho que dentro de todas as problemáticas, né, que a gente vem vivendo desde lá do ano de 23 até esse momento, e a gente sabe que isso não vai terminar do dia para a noite, eu acho que a Vitia está desempenhando um papel bastante positivo, bastante interessante, olhando aí possibilidades de crescimento, tendo aí uma baita regulação aí naquilo que ela tem que fazer internamente. Então é esse o nosso trabalho, não esquecendo de forma nenhuma de investir naquilo que traz realmente retorno, né, nos investimentos mais a curto prazo, mais a longo prazo. E essa é a nossa história, vamos continuar aqui e tenho certeza que a gente vai terminar esse ano de 24 de forma positiva. É lógico que a gente sempre quer mais, essa é a tese de qualquer tipo de trabalho, mas é isso, vamos terminar bem e vamos começar aí com um baita pé direito no ano de 25. A gente entende que 25 tem os seus desafios, mas eu acho que aqueles grandes desafios que a gente tinha lá, olhando, né, o final de 2023 e início de 24, eles são menores. Essa é a mensagem que eu queria ter passado, gostei de passar aí para vocês. É mais ou menos isso. Tá bom? E muito obrigado novamente. A videoconferência da Vitia está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.